Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer encontrá-los novamente. Na semana passada eu propus a vocês uma atividade um pouco diferente, né? Coloquei para vocês aí um texto base, na verdade são dois textos e algumas questões com base nesses textos. A minha intenção é fazer uma revisão desse conteúdo de filosofia contemporânea, principalmente nesse primeiro momento, sobre essa questão tão importante da Escola de Frankfurt, de indústria cultural e cultura de massa. Então eu estou aqui com aqueles textos, né, que eu pedi a vocês. Eu vou ler esses dois textos e depois a gente vai comentar as questões, tá bom? Leia atentamente os textos abaixo. Texto 1 é um texto da filósofa brasileira, professora da USP, Marilena Chaui. Ela diz assim: Freud mostrou que os seres humanos têm a ilusão de que tudo quanto pensam, fazem, sentem e desejam, tudo quanto dizem ou calam, estaria sob o pleno controle de nossa consciência, porque desconhecemos a existência de uma força invisível, de um poder que é psíquico e social, que atua sobre nossa consciência sem que ela o saiba. A esse poder que domina e controla invisível e profundamente nossa vida consciente, ele deu o nome de inconsciente. Nos primeiros trabalhos que escreveu sobre esse assunto, Freud sugeriu, portanto, a divisão da vida mental em duas partes, consciente e inconsciente. A porção consciente, assim como a parte visível do iceberg, seria pequena e insignificante, preservando apenas uma visão superficial de toda a personalidade. A imensa e poderosa porção inconsciente, assim como a parte submersa do iceberg, conteria os instintos, ou seja, as forças propulsoras de todo o comportamento humano. E aí diz o texto 2, The Center of the Self é um extraordinário documentário britânico de 2002. O filme, que pode ser assistido pela internet, é longo, mas vale cada minuto. Nele, Aidan Curtis, produtor e diretor, conta como as ideias de Freud sobre o inconsciente, a gente acabou de ver isso no texto 1, né? Como essas ideias de Freud sobre o inconsciente foram apropriadas por profissionais da propaganda, especialmente seu sobrinho Edward Bernays, para a manipulação das massas. Um exemplo simples: pago por indústrias desejosas de tornar o cigarro um produto atrativo também às mulheres e ciente de que o cigarro era encarado inconscientemente como um símbolo fálico, Bernays contratou algumas mulheres para que, em evento em favor da liberdade e do direito de voto feminino, acendessem no ápice da encenação um cigarro. Cigarros ficariam assim associados ao slogan Tochas da Liberdade, em clara alusão à Estátua da Liberdade, que afinal segura uma tocha. As lutas feministas eram apropriadas pela indústria tabagista e o cigarro tornava-se da noite para o dia símbolo fálico que agora pertencia também às mulheres. É um texto de Bruno Amabile Bracco, mestre e doutorando em criminologia pela USP, defensor público do Estado de São Paulo. Ele está fazendo aqui um comentário sobre um documentário, né, disponível na internet. E aí, eu, a partir desses textos, formulei duas perguntas discursivas para vocês responderem. A primeira pergunta pede o seguinte: relacione inconsciente e propaganda, fornecendo exemplos extraídos do seu cotidiano. Então vamos lá. Eu já disse para vocês, quando eu expliquei Escola de Frankfurt, que Marx não era a única referência teórica dos filósofos da Escola de Frankfurt. Uma das referências importantes também para esses filósofos era Freud e os estudos do Freud sobre como funciona a psique humana. E o Freud dizia, como Marilena Chaui explica no primeiro texto, que a nossa mente ela tem uma porção consciente, que é como a parte superficial, a parte visível de um iceberg, e ela tem uma parte inconsciente que é muito maior do que a parte consciente. Essa parte inconsciente seria como aquele grande bloco de gelo submerso que é a base do iceberg, né? Então, na verdade, o homem ele é muito orgulhoso da sua própria racionalidade, mas o Freud vem dizer, a partir da descoberta do inconsciente, que muitas das nossas ações, muitas das nossas escolhas, muitas das nossas preferências
não são totalmente conscientes, não são totalmente guiadas pela nossa racionalidade, e sim por impulsos cegos que estão no nosso inconsciente. Então o nosso inconsciente, ele pode ser facilmente manipulado. Você pode manipular uma pessoa a partir de um jogo que você faz com os instintos dela e sem saber, inconscientemente, ela, a partir desse jogo, a partir dessa manipulação, ela vai seguir aquilo que você espera dela. E isso acabou sendo apropriado pela indústria da propaganda. A questão pede para fornecer exemplos extraídos do cotidiano. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Você vê na televisão um comercial de cerveja. Aí, o comercial de cerveja faz assim. Ele põe uma mulher muito bonita, tomando banho de mar, e ela vai saindo do mar, e o corpo dela todo molhado, né? E aí, de repente, a câmera ela vai focar naquela gota de água que vai descendo do corpo dela, uma mulher muito bonita. E essa gota de água vai descendo do corpo dela e, de repente, como num passe de mágica, essa gota de água descendo no ombro dela se transforma, por exemplo, numa gota de água descendo numa garrafa de cerveja, bem gelada. Então, qual é o sentido dessa propaganda? Por que a propaganda está fazendo isso? A propaganda está vinculando o desejo sexual ao produto que ela quer vender. Só que isso é inconsciente. É um processo inconsciente, ela está mexendo com os seus instintos, a fim de que você inconscientemente associe esse produto, que é a cerveja, por exemplo, àquele objeto de desejo, que é um dos instintos mais primitivos que o ser humano tem, é o desejo sexual. Então você associa uma coisa a outra. Então o sujeito gosta da mulher e associa aquele desejo que ele tem por aquela mulher à cerveja. É um processo inconsciente, ele não tem pleno domínio sobre isso. Mas o inconsciente dele é manipulado para tornar aquele produto um objeto de desejo. Então é um exemplo. Tem outras. Na verdade, quase toda propaganda faz isso, né? A gente poderia dar outros exemplos também. Mas esse exemplo da cerveja, eu acho que ele é bem interessante. E é isso, ele acaba mexendo com o inconsciente da pessoa. Então, muitas vezes, nós somos guiados nas nossas escolhas, nas nossas preferências, nos nossos gostos, não exatamente por aquilo que nós determinamos. Acaba não havendo uma plena liberdade, acaba não havendo uma autoconsciência total, porque existem esses processos inconscientes e o Freud vem justamente trabalhar isso, né? Ali podem estar também muitos traumas, muitas situações que acabam ficando armazenadas nesse grande depósito mental que nós temos, que é o inconsciente, e que acabam influenciando, mesmo situações passadas podem influenciar nas nossas ações no presente. Então, quando você vai fazer, por exemplo, algum tipo de terapia, né, na psicanálise, você vai estudar os traumas, então você faz uma abordagem ao inconsciente, enfim, existe todo um processo, né, a partir dessa descoberta do inconsciente que o Freud traz. E é óbvio que o inconsciente pode ser também manipulado pela propaganda. E é o que vai dizer a questão 2, né? A questão 2 diz assim: relacione o conceito frankfurtiano de indústria cultural ao caso relatado no documentário. E aí, aqui o texto 2 fala justamente como as ideias de Freud sobre o inconsciente foram apropriadas por profissionais da propaganda. E aí cita o exemplo de um marqueteiro, que era marqueteiro de uma indústria de cigarros, que queria aumentar o número de consumidores. E o cigarro, até meados do século XX, né, era um produto associado quase que exclusivamente aos homens. Era considerado assim feio que uma mulher fumasse.
Então era um produto, antes de tudo, destinado aos homens. Mas a indústria tabagista queria vender cigarro também para as mulheres e assim ampliar o mercado consumidor. Então o que fizeram? Contrataram lá umas mulheres para, durante uma manifestação que reivindicava o voto feminino, uma manifestação feminista, de inclusão ali dos direitos das mulheres, uma participação política para as mulheres, usar o cigarro como um símbolo. E associando então essa imagem, né, da mulher segurando o cigarro à Estátua da Liberdade, que é um dos símbolos da pátria americana, né, que sempre teve uma consciência de si mesma como o grande bastião do mundo livre, né? A América é o guardião do mundo livre, né? A América é a terra da liberdade, terra dos direitos individuais. Então, uma coisa foi associada à outra. E rapidamente o cigarro, então, se torna um item, um ícone da luta das mulheres por libertação, da luta das mulheres por maior participação política, e passa a ser também consumido pelas mulheres. Então, o que fala o conceito de indústria cultural, que é aquele conceito que a gente estudou e faz parte ali dos teóricos da escola de Frankfurt? Ele diz o seguinte, que muitas vezes o capital, na moderna sociedade pós-revolução industrial, o capital ele acaba influenciando a cultura para gerar padrões de consumo, ele inventa necessidades, utiliza a propaganda como ferramenta para expandir o seu poder. Então o capital cria monopólios culturais, e esses monopólios culturais servem justamente para poder criar padrões de consumo. É mais ou menos isso. E nesse caso a gente está vendo, né, que no caso a indústria tabagista, ela acabou se apropriando de um símbolo político para vender. Então é o capital usando a propaganda, influenciando a cultura, influenciando a mentalidade das pessoas, abordando ali o inconsciente das pessoas, criando associações entre, por exemplo, o produto, que é o cigarro, e a luta das mulheres por direitos políticos, e a Estátua da Liberdade, que é um símbolo da pátria americana, um símbolo de liberdade. Então associa isso tudo, mas no final das contas, qual é a finalidade? Vender, né? Lucrar. Então o que é a indústria cultural? É uma gigantesca maquinaria de monopólios culturais a serviço do capital, a serviço do lucro, né? Então aqui a gente tem um exemplo que pode ser associado a esse conceito de indústria cultural, por isso eu coloquei ele aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Eu acho que esse exercício pode ter servido para que esse conteúdo ficasse assim mais consolidado na cabeça de vocês e, enfim, assim a gente consegue, né, ter então uma boa revisão da matéria. Beleza, galera? Semana que vem, então, a gente volta com um novo conteúdo. Grande abraço!